Olá, pessoal! Estamos aqui no IVD Talks, uma conversa sobre medicina diagnóstica, e hoje vamos falar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo é neurologista na Escola Paulista de Medicina e membro da Academia Brasileira de Neurologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre Alzheimer. E queria perguntar então para o Dr. Paulo, como é que você começou, né? O que te trouxe até a neurologia comportamental e trabalhando principalmente com pacientes Alzheimer? Antes da doença de Alzheimer veio a neurologia comportamental. E antes da neurologia comportamental veio o comportamento. O que eu estou te dizendo é, mesmo muito antes de entrar na faculdade de medicina, eu já tinha interesse por comportamento. Mas é claro que eu via comportamento animal e via, é claro, como as pessoas se comportam. Isso me intrigava. Então foi através do comportamento. Para a doença de Alzheimer, na verdade, tem uma coisa. Eu acho assim, eu me lembro perfeitamente. Lá atrás ninguém fazia diagnóstico diferencial. Esta demência é a doença de Alzheimer, é vascular. Era demência e acabou. Eu já estava na Escola Paulista, foi quando eu fui para lá, eu comecei como estagiário. E aí teve lá um diagnóstico para um senhor, né, que ele tinha demência, qualquer demência, não tinha. E aí o preceptor falou para a mulher dele, ele tem demência e não tem nada a fazer. Nesse momento eu pensei, alguma coisa está errada aqui. Falar que não tem nada a fazer, alguma coisa está errada. E foi aí que eu me interessei por demência, mas aí eu já era neurologista, né? Uhum. E como é que chega, então, né? Você deu um exemplo de como o paciente chegou para você nesse momento. Mas hoje, como é que um paciente Alzheimer, ele chega no consultório, né? Antes de você ter esse diagnóstico. Então, ele vai chegar com uma demência, ele já vai chegar com sintomas, ou ainda é possível pegar esse paciente muito antes? Na verdade é assim, quando você fala em demência, doença de Alzheimer, as pessoas pensam na demência da doença de Alzheimer. Ou seja, uma pessoa que tem lá limitações funcionais, ela depende de outra pessoa para atividades, isso é crescente, e que provavelmente tem alterações de comportamento. Por exemplo, pode ser agitado ou agressivo, que não é verdade para todo mundo, mas muitos têm realmente isso. Agora, isso é a fase da demência. A doença de Alzheimer é um contínuo, ela não começa assim. A pessoa, esse é o problema, aliás, a pessoa estava bem no sábado e na segunda-feira estava demente. Isso não existe. Então, você tem que pensar, se isso não existe, ela é gradual. Se ela é gradual, deve ter uma fase anterior à da demência, onde ela já tinha problemas, mas não suficientes para ela ficar dependente funcionalmente. Então, se você quiser, assim, o contínuo como é hoje é entrar nos marcadores, então, na verdade, você está no seguinte pé. Você pode ver pessoas que estão por aí e não tem nenhuma queixa. A vida é bela. Mas pode não ser tão bela por a perder de vista. 15 a 20 anos dos primeiros lapsos, elas já podem ter alteração nos marcadores para a doença de Alzheimer. Isto quer dizer que a pessoa entrou no espectro. As pessoas não têm como diagnosticar, já que elas são assintomáticas, a menos que você faça a medida em massa dos marcadores na população. Nós podemos entrar nesse interessante assunto, mas é bom tomar cuidado aqui. Então, acho melhor, nesse momento, continuar com o espectro. Então, começou assim. A vida é bela, não tenho nada, minha saúde é boa. Muito bom. Só os marcadores estão alterados. A sequência disso, a pessoa pode ela mesma começar a notar que a memória dela não é a mesma coisa. E aí tem uma coisa, ela pode começar a notar que não é a mesma coisa comparando com pessoas da mesma idade. A memória fica mais lenta no envelhecimento, todo mundo sabe disso, quer dizer. É claro que tem idosos que mantêm a mesma memória, mas eles são exceção. A maioria continua tendo memória, mas só que funciona mais devagar. O que as pessoas percebem é, ainda que eu dê o desconto da idade, a minha memória está alterada. E se eles conseguem situar isso dentro de um período de tempo, por exemplo, de 3 anos para cá, 4 anos para cá, percebo que minha memória está assim, você testa. Teste de memória, de linguagem, e está normal. Você vê uma queixa sem alteração objetiva nos testes.
Isso é um declínio cognitivo subjetivo. Ok. O ponto aqui, estas pessoas já podem começar a procurar, diferente dos pré-clínicos, elas já podem procurar ajuda, dizendo minha memória não está boa. A tragédia é, eles fazem uma avaliação, a avaliação está normal. E aí o profissional de saúde fala, isso é da sua cabeça. E é mesmo da sua cabeça, é do seu cérebro, por sinal. E aí esse seria o momento, de testar, professor? Vamos devagar. E aí vem a etapa seguinte, a queixa continua. Você testa, os testes estão alterados, objetivamente. Então não é mais um declínio subjetivo, é objetivo. Isso é o comprometimento cognitivo leve. E quando essas pessoas começam a ficar dependentes, elas entram na fase da demência. Então você tem um longo trajeto entre as primeiras alterações lá no cérebro e a pessoa ficar demente, né? Tem umas 2 décadas, até mais, antes de chegar lá. Entendo. E aí, assim, voltando aí, então é a hora de testar com biomarcador, né? Exato. Por exemplo, a beta-42, a Pital, a Total, né? É a hora. Então, aí você tem uma coisa, é bom tomar cuidado. Você pode pensar assim, deveríamos fazer testagem em massa? Deveríamos. Desde que houvesse um tratamento eficaz, ou seja, alguma coisa que impedisse a progressão para as fases seguintes, e é bom lembrar também, e desde que o sistema de saúde fosse capaz de dar vazão a isso. Uhum. O que eu estou te dizendo, Michel, é que se você fizer testar, por exemplo, para beta-42, é claro que isso pode variar de população para população, mas mais ou menos assim, um pouco menos de 1/4, isto quer dizer 1 em cada 4 pessoas, vão testar positivo. E aí, como é que você vai tratar 25% desse grupo? E muitos no deles... Brasil, ele é grande, hein? Sim. Ele é, né, bem grande. E muitos deles podem não desenvolver, inclusive. E este é o outro problema. Então, vamos imaginar, não, o sistema de saúde, ele está ótimo, ele está funcionando, ele vai dar fluxo. Ainda assim, você vai tratar pessoas que, de qualquer maneira, não iriam para frente. Né? O que eu estou dizendo com todas as letras isso já foi visto trilhões de vezes, de pessoas que morreram acima dos 90 anos, cujo cérebro estava cheio de placas senis, isto é beta-amiloide, mas que morreram lúcidos. Interessante. Eles não iriam desenvolver. E, professor, por exemplo, e se eu combinar? Hoje a gente tem o teste de risco genético, né, o APOE. Então, aquele paciente E4, por exemplo, ele vai ter o maior risco de desenvolvimento de Alzheimer. E histórico familiar e os testes também clínicos, né, que você consegue fazer. Será que reunindo essas informações seria um algoritmo a se pensar para isso? Então, por exemplo, um paciente positivo para APOE, que tem histórico familiar, ele deveria já testar, então, os biomarcadores? Então, o que falta é justamente, você não vai testar um quarto não, toda a população, e para um quarto falar, e vocês aí? Vocês têm alteração sugestiva da doença. Olha como é, sugestivos da doença de Alzheimer. Sabe qual é o meu problema? É que eu não sei se de fato você vai desenvolver a doença, mas não dá, né? Não dá para ser assim. Agora, se você põe um algoritmo, por exemplo, sujeito E4, 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 isso é risco, admitidamente. Na verdade, é o maior risco identificado até agora, excetuando, é claro, as mutações autossômicas dominantes, que isso aí é aquilo, né? Uma mutação autossômica dominante, você tem, você vai ter. Ainda assim, resta saber quando vai ser isso. Mas eles são uma minoria bem minoritária. Então, para a maioria. Então, se você pegar isso também já foi visto, que as pessoas têm alteração vascular, porque elas têm hipertensão, diabetes, seja lá o que for, elas têm alterações vasculares no cérebro, não precisam ser grandes alterações. Isso também aumenta a chance de desenvolvimento clínico da doença, né? Então, você pegou uma série de algoritmos e você pensa, aqui está um grupo cujo risco é convincente. Se você tiver uma medicação eficaz, faz sentido, senão não faz. Quer dizer, na verdade, faria sentido uma outra coisa. A prevenção, no sentido de evitar a progressão, não é só medicação. Tem outras coisas que são bem mais difíceis de implementar,
porque supõe mudança em comportamento, que é muito difícil. Quais, por exemplo? Olha, assim, você tem um mantra nessa área da prevenção, da demência, inclusive a doença de Alzheimer. O mantra é corrigir fatores de risco, promover fatores de proteção. Fator de risco seria hipertensão, começando na meia-idade não controlada, diabetes, começando na meia-idade não controlado, sobrepeso, alteração de sono. Por exemplo, pessoas que roncam deveriam carinhosamente tratar disso, sem querer causar alarme. Elas têm mais risco de doença de Alzheimer. O mecanismo é interessantíssimo e não vai haver tempo, eu acho, Michel, para falar. Pode falar, fica para professor. outro dia. Mas, então, assim, apneia do sono, na verdade, né? Déficit auditivo não corrigido, déficit visual não corrigido. Então, tudo isso Colabora, é fator de né? risco. Tudo isso colabora Que interessante. para aumentar a chance de uma pessoa vir a ter clinicamente a doença de Alzheimer. Do outro lado de fator de proteção, você tem a atividade intelectual, porque, na verdade, o que você está fazendo ali quando você faz atividade intelectual, muito simplificadamente, você aumenta a densidade de neurônios. A doença de Alzheimer, ela vai se manifestar destruindo um número suficiente de sinapses. Se você tem uma densidade de sinapses aumentada, não é que você não vai ter a doença, você vai. Só que como você fez uma poupança intelectual, ela vai aparecer mais tarde. Você adiou a doença. E a outra coisa é a atividade física. O problema aí é a dieta, né? Também faz diferença. O problema aí é, por exemplo, para pessoas que são sedentárias, você convencer, você precisa fazer atividade física. Aliás, foi por aí que começou essa história da prevenção. E foi acidental. Na verdade, isso começou assim, em vários lugares, mas eu lembro bem no Reino Unido, porque tinha lá uma... Eles têm um estudo que faz cortes de geração. E entre um corte e outro, eu acho que o corte, um corte era de 1999 a 2000, outro era 2008, 2009, alguma coisa assim. No segundo corte, eles tiveram a surpresa de que faltavam quase 100 mil dementes no Reino Unido. Eles não foram detectados, não apareceu no estudo da corte, né? Bom, eles estavam o quê? Viajando, fazendo o quê? E aí alguém se tocou que nesse meio tempo tinha tido uma maciça campanha promovendo atividade física para prevenir doença vascular cardíaca e cerebral. Legal. E isto foi um colateral. E aí é que foi levantar, porque, e na verdade tem efeito direto, atividade física, né? Sobre a deposição de beta-amiloide. Então essas coisas assim fazem parte da prevenção, assim como a dieta. O problema é isso aí não é aqui só, isso é universal. Uma vez eu estava num evento qualquer, para variar, falando de comprometimento cognitivo leve. E aí tinha um americano, e na mesma sessão ele ia falar de fragilidade, né? E aí no intervalo a gente estava conversando, estava falando, não, é muito difícil promover. Ele falou, você acha que é só aqui? Nos Estados Unidos todo mundo sabe que a dieta mediterrânea é saudável, mas todo mundo vai se entupir de bacon no McDonald's, sabendo disso. Então o que eu quero dizer, e é isso, ponto, é claro que você tem que tentar, mas não espere ter um sucesso com todo mundo, porque não vai ser, e menos ainda espere ser bem sucedido na primeira tentativa. É por insistência mesmo. Por insistência, para aderir a esse novo comportamento, né? Para mudança de comportamento. Agora, de qualquer maneira, isto aí, você tem que insistir, porque isto vai fazer a diferença no sentido de adiar para frente. E isso tem a ver com uma outra coisa que você pode achar plausível, que é assim. Se a pessoa tiver marcador alterado, ela estaria mais motivada a aderir a isso, né? A prevenção de risco e promoção de proteção.
É difícil dizer se isso aconteceria de fato, porque na verdade você não precisa dos marcadores para falar, você deve fazer atividade física, você deve controlar melhor seu diabetes, sua hipertensão e assim por diante. Você Exato. faria isso de qualquer maneira, independente do marcador, né? Para o marcador, o que faria realmente diferença é isso, tem esta medicação aqui. Porque no final das contas é até feio falar isso, mas é verdade. As pessoas, se possível, preferem a pílula mágica. Do que o E não ter exercício que fazer físico. nada. E o exercício físico, ele garante também outras áreas, né? Não Exatamente. é somente a parte cognitiva, que seria Exatamente. muito benéfico para esse paciente, né? Mas a gente falou da beta-42, né? Então, o acúmulo de placa senisa ali seria um dos motivos, então, para o surgimento desses sintomas. É. Mas tem a parte da fosforilada, né? Então, Sim. a fosforilação da tau, a gente sabe que causa ali os amaranhados neurofibrilares, que também estão bem descritos como causa do Alzheimer. E tá vindo uma discussão bem interessante nos novos guidelines para usar a fosforilada tau como marcador, mas a total tau parece que não tem tido tanta relevância. Uhum. Por quê, né? O que aconteceu? Por que esses comentários, essa percepção de que a total tau não está sendo tão relevante pro Alzheimer? Na verdade, você pode ter até uma discussão anterior, né? Que é assim, o acúmulo de beta-amiloide é necessário. Uhum. Ele é suficiente? Pode ser que não. Se você for olhar, aí é que está a importância da tal. Você tem uma correlação melhor entre declínio cognitivo e tal fosforilada do que entre declínio cognitivo e beta-42. Você pode hipotetizar, mas ninguém chegou a demonstrar isso. Não, o acúmulo de tal é o gatilho que leva à reação inflamatória, que leva à fosforilação da proteína tal, e isso leva a tudo que nós sabemos por aí. Agora, por que a tal total não é tão importante assim? E ela não é mesmo porque ela é inespecífica. Então, assim, tem duas coisas aqui. A primeira é que aumento de tal você vê nas taupatias de outra natureza, né? Então, tem uma pilha por aí de doenças neurológicas, inclusive não demenciais, que tem acúmulo de tal, né? Sem fosforilação, né? Um aumento. Né? Ou aumento de outros isômeros da tal. Isto aí é um ponto. O outro ponto é, na doença de Alzheimer, com frequência, quando você faz assim, anátomo patológico sistematicamente, você vê, aqui estão as placas, aqui estão os emaranhados, mas aqui também tem inclusão de corpos de Lewy, ou aqui também tem alteração vascular, ou tem acúmulo de TDP-43. O que eu estou te dizendo é que a parte beta-amiloide mais fosfotal, no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer, isso aí não é uma pequena quantidade, né? Mais da metade. Você vê algum grau ou de alteração vascular ou de acúmulo de outras proteínas alteradas. Uhum. Então, você tem... E essa acúmulo, isso tudo, leva a um aumento de tal total. Então, ela é inespecífica. Uhum. Se você for olhar, ela pode aparecer em outras condições. Trauma de crânio, o que você quiser. E agora a gente tem um novo guideline, né, que foi lançado agora em 2024, né, foi publicado, em que ele faz essa relação no ATN, justamente dos biomarcadores, para que a gente possa ter um diagnóstico mais assertivo. Sim. O que mudou nesse guideline, né? O que a gente tem de principal que a gente pode trazer aqui para o pessoal? A definição da doença de Alzheimer a partir das alterações biológicas, independente, olha aqui, querido público, independente de qualquer sintoma. Isto quer dizer que, teoricamente, você poderia fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer sem nenhuma queixa nesses pessoas com alteração pré-clínica. Você já consideraria isto aqui a doença de Alzheimer? Eu queria deixar claro que isso está em discussão ainda. Imagino. Mas você pode ter certeza, no momento que tiver uma droga mais viável, mais eficiente para isso, que isso vai voltar com toda a força. Na verdade, não vai sair. Essa discussão vai continuar. E a discussão, no fim, é: a doença de Alzheimer é uma proteinopatia ou é uma síndrome clínica? É disso que a gente está falando aqui. Se você considera é uma proteinopatia, então se tiver alteração amiloide,
Isso é doença de Alzheimer. A definição, Isso, né? aí é que está isso, aí você pensa, mas em que mundo estamos, né? Na verdade, você vê isso o tempo inteiro. Se você quiser bons exemplos, você vai dar droga ou alterar estilo de vida para uma pessoa que está com diabetes, ainda que ela esteja assintomática, porque você não vai esperar ela ficar sintomática para falar, agora temos que tratar, não, antes disso. Sim. Da mesma maneira, se você vê nesses exames anuais lá alteração de triglicéridos ou de colesterol, você vai dar uma droga para dislipidemia e não vai esperar a pessoa ter um infarto. E os biomarcadores hoje, os papers estão demonstrando até 25 anos antes do declínio cognitivo leve, né, a gente já consegue identificar. E aí traz a ideia da testagem em massa, até que o senhor colocou. E essa testagem em plasma, né, que a gente está vendo a disseminação já no Brasil, ela tem sido assertiva, tem tido uma boa eficácia para a detecção? Como que você vê esse uso, né? Então, a gente falou até da parte, talvez, de detecção numa população que talvez nunca desenvolveu Alzheimer, mas a testagem em plasma traz com que a gente tenha também uma detecção mais precoce, e aí com os medicamentos, né, futuramente, aí esses medicamentos que estão entrando, a gente poderia tratar precocemente esse paciente. Mas essa triagem em massa, né, o plasma hoje, ele é uma matriz que tem sido relevante para o diagnóstico clínico, né? Você já tem visto isso na prática? Então, paciente chegando com esse tipo de diagnóstico no consultório, e qual que é a sua percepção desse uso para testagem em massa? Então, a testagem em massa é complicada pelo seguinte, eu vejo, principalmente quem tem não é doença de Alzheimer familiar, mas porque foi um caso isolado. O pai, ou a mãe, o irmão com doença de Alzheimer, a pessoa fala exatamente isso é importante. Eu quero fazer o teste, porque aí estando tudo certo, eu desencano. Nesta hora, como profissional de saúde, é sua obrigação falar, tá bom, e se o resultado não der tudo certo? Como é que fica? Algumas pessoas relutam, né, nisso. E, na verdade, você vê muito de pessoas que falam, não, eu gostaria de ser testado, porque se precisar, eu queria, porque eu preciso planejar minha vida e assim por diante. Mas, na hora que isso você vê quando você vai pegar voluntários para... Aí eles ou não querem saber o resultado, ou nesta hora eles falam, não, pensando bem, eu não vou fazer. O que as pessoas têm medo, com razão, eu acho, é assim, se eu fizer um teste, plasma, líquido, o que você quiser, e ele for alterado, eu não sei se eu consigo encarar, saber que eu estou dentro do espectro da doença de Alzheimer. Eu não sei se vai dar para levar isso. Então, a testagem em massa, ela tem esse problema assim, de que você, nesse momento, né, você pode detectar um grupo, dos quais nem todos, como você disse, nem todos vão para frente como, né, clinicamente desenvolvendo a doença de Alzheimer, e de qualquer maneira, mesmo para os que desenvolverem, como está hoje, você não tem um tratamento assim. Agora, eu suspeito fortemente que da mesma maneira como, né, você pedir como uma rotina, colesterol, frações de triglicérides. Isso só aconteceu de fato no momento em que você tinha medicação para, se fosse o caso, corrigir essas coisas. O que eu estou te dizendo é a testagem em massa. Se você chegar lá, e não é impossível, você pode chegar. No momento que você chegar, isto aqui é viável como tratamento para estabilizar, não vai curar a doença, mas vai estabilizar, que aí as pessoas vão, com toda naturalidade, pedir para que se faça o exame no plasma. Agora, sobre o plasma, né? Na verdade, assim, tem uma coisa, né? Existe uma boa correspondência entre marcadores plasmáticos e marcadores lipóricos, e já teve algumas investigações da correspondência entre a tal fosforilada P217
e a carga amiloide como medida pelo PET amiloide, que é muito mais caro do que isso, né? Que envolve muito equipamento bem mais pesado para isso. E Aumenta muito o custo. marcador, o custo vai para a lua. Assim, em demonstrando essa correspondência, vai ser o que você já viu anteriormente. Um bom marcador tornando obsoleto, do ponto de vista clínico, não de pesquisa, um método de investigação. E quanto ao tratamento, né? Então a gente falou bastante aqui da conduta. Como que é o tratamento hoje? Essas novas medicações que a gente vê que estão sendo liberadas pelo FDA, né? Com muita controvérsia, mas liberadas. Como que elas agem? No que exatamente elas estão agindo? Então, elas são anticorpos monoclonais que vão atuar sobre a proteína beta-amiloide lá no cérebro, atuando para, né, lisar, para destruir. Isso quer dizer uma coisa. Se a pessoa está com a doença mais avançada, a beta-42 já fez todo o estrago que ela podia fazer. Você pode usar nessas pessoas, mas é mais para efeito cosmético, no sentido de que se você fizer um PET amiloide antes e um PET amiloide depois, numa pessoa que já tem a demência da doença de Alzheimer, você vai ver aquele cérebro maravilhosamente limpo de carga. A carga foi muito reduzida. E a clínica não mudou 1 milímetro. Porque você chegou tarde. Então, elas funcionam numa fase mais inicial. Na verdade, essas drogas elas foram testadas e aprovadas a partir do efeito em pessoas com comprometimento cognitivo leve ou demência inicial, ou seja, bem no início. Se você for pensar no assunto, pelo próprio mecanismo, pela maneira como a beta-amiloide se comporta, elas provavelmente seriam mais eficazes se fosse numa fase ainda anterior, ou seja, num comprometimento cognitivo leve inicial ou na fase do declínio cognitivo subjetivo. Muito. Aí você pegou alguém antes que o estrago. Agora, para declínio cognitivo subjetivo, você vai ter que testar, e é uma grande população, né? Mas E aí cai de novo naquilo. Quem financia com o custo atual dessas drogas, né? E como você sabe, você produzir anticorpo não é barato. Não. Então essas drogas podem baratear, mas dificilmente vão ficar baratinhas. Exato. Não é? Mas elas têm algum risco, né? Elas têm risco pelo seguinte, elas vão lá então levar a lise de beta-amiloide. Isso é uma reação inflamatória. Você tem 2 problemas. Se a reação inflamatória for muito entusiasmada, ela pode levar a edema cerebral. Esse é um risco. Não é muito grande, mas isso. Né? A outra coisa, assim, elas vão pegar qualquer beta-amiloide. Na doença de Alzheimer, você tem beta-amiloide depositada na parede dos vasos. Mais ou menos ela está servindo como um tapume para um vaso que já foi prejudicado. Verdade. E aí, quando você usa esse tipo de medicação, você tira o tapume. Isso quer dizer que esse vaso tem risco de romper. E a segunda complicação é a hemorragia. Elas não são grandes assim. Na verdade, se você for ler os ensaios que levaram à aprovação, você fala, nossa, não é tão pouco. Mas, na verdade, se você for olhar, aquilo foi detectado porque tinha, né, que fazer a cada 2 meses ou a cada 4 meses uma ressonância. Então, eram eventos assim assintomáticos, de gravidade discutível desse ponto de vista. Inclusive, a gente já está vendo na literatura o uso do ApoE, né, para ver o risco de ter área no uso das medicações. Né? Eles têm mais risco. Será que vai ser uma prática clínica a se adotar? Então, na verdade, assim, eu acho que você pode pensar, como com toda medicação, nem todo mundo responde. Quem responde tem, em geral, um efeito muito modesto com as drogas atuais. Se você pegasse grupos mais dirigidos e tirasse pessoas que têm risco, provavelmente você estaria melhorando
no sentido de reduzir efeito colateral, e mais importante, você estaria selecionando pessoas que têm uma maior chance de responder. Então, às vezes as pessoas falam, então não é para todo mundo. Sem dúvida que não é para todo mundo. Para quem já tem demência claramente instalada, isto não é demência inicial. Isso é uma demência já na fase leve, não é a mesma coisa. E esse já é tarde demais, esqueça. Né? Então, aqui você tem o primeiro problema. Mesmo para quem tem CCL tardio, demência inicial, já é meio tarde, então você vai para a fase anterior. Agora, na fase anterior, quem tem mais chance? Aí você vai ver. Quem é E4, quem tem história familiar e assim por diante. E aí você vai, via algoritmo, selecionando as pessoas que têm maior chance de responder, por um lado. E tem o outro lado. Você também vai selecionar pessoas cujo risco, né, de efeito colateral torna discutível o benefício que elas porventura pudessem ter. Você tem que fazer isso, se faz com várias drogas. Você pesa essas coisas, que é o famoso risco-benefício. Exato. Você vê se o benefício é reduzido e o risco aqui... Mas tá abrindo uma fronteira bem interessante, né? Então, Sim. Temos agora biomarcadores que a gente consegue fazer em massa, né? Então, 10, 12, 20 anos, dependendo do paper, a gente consegue detectar antes. Temos agora, então, tratamentos que a gente pode avaliar esse risco-benefício, né? Sim. De uso dessas medicações até de forma precoce a uma sintomática importante. Então, a gente está vendo bastante essa evolução e por isso que no laboratório é tão importante a gente também estar discutindo o uso, a eficácia, os conceitos pré-analíticos, que são muito importantes para o pessoal de laboratório. Então, também coloco para quem estiver assistindo, a gente vai disponibilizar para vocês um link dessas questões pré-analíticas para que a gente possa discutir e também elucidar sobre essas condições para análise desses marcadores que a gente conversou hoje, a beta-42, a total tal e as fosforilada tal, que são tão importantes, então, para esse diagnóstico. E queria, então, agradecer o professor, acho que foi muito boa essa discussão, né? Acho que ela elucida muito em que ponto estamos desse diagnóstico, como conduzir esse paciente, como ele é conduzido, e a tua experiência é exemplar, né, para trazer a gente aqui todo esse conhecimento. E queria, então, que você colocasse para a gente quais são as suas recomendações para os profissionais de laboratório, e para os pacientes também que podem estar nos assistindo agora que tenham Alzheimer, né? O que você falaria para eles? Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite, realmente foi uma conversa bastante agradável, bastante interessante. E para, você diz isso, pessoal de laboratório, vocês estão vendo uma coisa histórica. Vocês estão vendo um momento, porque isso vai acontecer em algum momento, em que a doença de Alzheimer se tornou uma proteinopatia. O que eu estou dizendo é aquilo que a gente está falando. Em algum momento, havendo as medicações certas e esse tipo de coisa, de entrar na mesma categoria das dislipidemias, por exemplo. Você não precisa de nenhum sintoma. Você precisa de um marcador. Então, pessoal de laboratório, feito em laboratório. Olha a responsabilidade. Isso ainda não está acontecendo, isso ainda está em discussão, aliás, né? Você vê a fúria com que essas coisas são discutidas. E para as pessoas que, né, por acaso estejam acompanhando, tem um familiar, uma pessoa querida com doença de Alzheimer, o que vocês estão vendo só acontece, isso de marcadores, por causa da possibilidade de um tratamento que seja melhor do que o que tem até hoje. Essas pessoas poderão ser beneficiadas. E agradecer de novo. Eu que agradeço, professor. Pessoal, então agradeço a todos que estiveram conosco até aqui e convido vocês a assistirem os nossos próximos episódios do IVD Talks, uma conversa sobre medicina diagnóstica.